Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de número 27. Nesta videoaula e na próxima nós vamos falar sobre homomorfismos de anéis. Nome grande, nome esquisito, mas que trata de um objeto muito simples, que é basicamente uma função de um anel em outro, restrita a algumas condições muito simples, muito, vamos dizer assim, muito óbvias de se pedir, mas que nem toda função tem, claro. Começamos então pela definição. O que é um homomorfismo de anéis? Então, é uma função, como eu disse, de um anel A em um anel B. Aqui um parênteses, né? O anel A, conjunto A, operação soma e produto. O B não precisa ter as mesmas operações do A. Geralmente, né, há uma diferença. Então, a gente vai denotar a operação de soma do B com esse símbolo de soma esquisitinho, com a bolinha em volta, o produto também com a bolinha em volta, só para ressaltar que não são necessariamente as mesmas operações de um para o outro, tá bom? Essa função de A em B, a gente fala que é um homomorfismo de anéis se toda vez que você tiver dois elementos A e B somando e aplicar a função sobre eles, você pode basicamente fazer a soma do A primeiro, a função no A primeiro e a soma no B depois, e aí fazer a soma. Entende? Ou seja, você pode separar a soma do A em B. Dados os dois elementos A e B, f de A mais B é igual a f de A mais f de B. E a mesma coisa para o produto. F de A vezes B é a mesma coisa que fazer o F de A e depois vezes o F de B. Você pode separar o produto. Então, homomorfismo de anéis é uma função de um anel em outro que separa soma em soma, separa produto em produto, tá? Por exemplo, um homomorfismo bem óbvio bem óbvio que eu quero dizer assim, bem trivial, é uma função de um anel A no anel B qualquer que leva todo elemento do A no zero, no elemento neutro do desculpa, aqui do B, tá? Então eu tenho um conjunto A aqui, eu tenho um conjunto B aqui, esse B tem um elemento neutro, 0B, e aí aqui todo mundo do A está sendo levado nesse mesmo elemento. Quando isso acontece, a gente tem então a função nula, basicamente, né? E essa função ela é um homomorfismo de anéis. Por quê? Vamos ver a definição se ela se aplica aqui. Pega dois elementos quaisquer em A e vamos calcular a função de A mais B. Bom, função de A mais B. A função pega qualquer elemento, inclusive o A mais B, e leva no zero. Mas o zero, ele é o elemento neutro. Então, assim, se eu fizer 0 mais 0, dá 0, o elemento neutro, mas ele mesmo dá o próprio zero. Acontece que 0 é o resultado da função quando eu calculo só no A. Acontece que 0 é o resultado da função quando eu calculo só no B. Então, na verdade, olha só, f de A mais B é igual a f de A mais f de B. Essa é a primeira parte. E a segunda também, se eu fizer f de A vezes B é um elemento qualquer de A, quando eu faço a função dá 0. Quando eu faço f de A também dá 0, quando eu faço f de B também dá 0. Então, aqui é 0 vezes 0, do outro lado é 0, mas 0 vezes 0 é a mesma coisa que 0. Então, essa função nula, ela é basicamente, sim, um exemplo trivial de homomorfismo de anéis. Agora vamos sair de um exemplo trivial e fazer um que, vamos dizer assim, ele é mais corriqueiro, mais cotidiano, que é, por exemplo, você pegar um anel qualquer e levar... Opa, aqui temos... tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um subanel A dos reais, tá? Na verdade, esse exemplo, ele valeria essencialmente em qualquer anel, tá? Mas aqui é só para realmente dar um exemplificado em um caso mais concreto. Pega qualquer anel dos reais. Pode ser, por exemplo, os próprios reais, pode ser os racionais, enfim. Pode ser os inteiros, tá? E aí você pega, então, a função que vai do A no R e que a cada x leva no x. Como o A está dentro do R, então tudo bem. O x que eu pegar dentro do A acaba estando dentro do R também. Essa função f de x igual a x, que não é a função identidade, é a função inclusão, não confunda os nomes, não é porque levou x em x que é identidade, para ser identidade tinha que ser o mesmo domínio e mesmo contradomínio, mas nesse caso é a inclusão. Então essa função inclusão, ela é um homomorfismo de anéis, tá bom?
Como eu disse, vale trocando o R para qualquer outro anel. Aqui foi só um exemplo para ser um pouco mais prático. E por que isso vale? Vamos ver se separa a soma e separa produto. Dados quaisquer A e B em A, quando você faz f de A mais B, o que a função faz com quem está lá dentro? Leva nele mesmo, A mais B. Mas aqui, o que é f de A? É A. O que é f de B? É B. Então, peraí, f de A mais B e f de A mais f de B, nesse caso é a mesma coisa, certo? Muito bem. E o produto? Também, f de A vezes B é A vezes B, mas f de A é A, f de B é B, então isso aqui é A vezes B. Então, tá igual. Então, essa função também é um homomorfismo. A inclusão de anéis é um homomorfismo. Exemplo 3, na verdade é um contra-exemplo, um exemplo de algo que não é um homomorfismo. Essa função, por exemplo, que leva o x no x mais 1 dentro dos reais, não é um homomorfismo. Por quê? Porque falha as propriedades. Na verdade, eu vou te mostrar que falha só a primeira, mas também falha a segunda, e não importa. O que importa é se falhou uma, já acabou, né? Não é homomorfismo. Pega o 2 e o 3. Quando você faz a função no 2 mais 3, você sabe que 2 mais 3 é 5. E o que a função faz com o 5 nesse caso? Leva no 5 mais 1, que é 6. Mas e se eu fizer separado? F de 2 mais F de 3. F de 2 mais F de 3. Bom, o F faz o que com o 2? Leva no 2 mais 1. O F faz o que com o 3? Leva no 3 mais 1. 2 mais 1 mais 3 mais 1 dá 7. Então, peraí. F de 2 mais F de 3 não deu igual a 6. Não deu igual. Notem, então há um exemplo de um A e de um B que quando você faz a soma não separa. F de A mais B é uma coisa, F de A mais F de B é outra, então, bom, isso não é um homomorfismo de anéis, tá bom? Um outro exemplo interessante aqui para a gente ver. Pega a função que leva qualquer inteiro no Zm, definida da seguinte forma. Você pega o inteiro e calcula o resto da divisão dele por m. E aí a função é isso, é pegar o inteiro e levar no resto dele. Essa função é um homomorfismo de anéis. Por quê? De novo, várias propriedades. F de A mais B é a classe do A mais B. Mas eu digo para vocês verificarem, aqui tem um detalhe que é consequência do que nós já estudamos em teoria dos números, já é uma consequência do que nós estudamos sobre Zn, que quando você faz o resto da divisão de A mais B, isso dá exatamente a soma dos restos da divisão de A e de B separadamente, tá? Então, por isso que separa o produto, a soma e da mesma forma o produto, tá bom? Então, esse é um exemplo também de homomorfismo. Outro exemplo, mais um, antes da gente ir para algumas propriedades sobre homomorfismos. Pega a função que leva os polinômios com coeficientes racionais nos racionais definida da seguinte forma. Cada polinômio eu vou levar ele no P de zero. Então, pera um pouquinho. Como é que são os polinômios? Vamos lembrar aqui. Os polinômios, eles são da forma A0 mais A1x mais A2x², etc, 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 até um certo AN, xAN. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nessa função? Eu estou pegando e levando este polinômio no número racional P de zero. P de zero, basicamente, é trocar o x por zero, é só o A0. Então, o que eu estou fazendo com essa função? Eu estou pegando o polinômio e estou pedindo apenas para a gente calcular qual é o coeficiente livre dele, né? Então, essa função faz isso. E essa função é um homomorfismo. Deixo isso como exercício para você treinar. Recomendo que você pause o vídeo e tente mostrar por que aqui são polinômios, né? O A e o B da história lá da definição são polinômios. Então, pega dois polinômios P de x e Q de x e mostra que f de P de x mais Q de x é f de x mais f de Q de x. Mesma coisa para o produto. Cuidado! Isso não é composição. F de P de x aqui não indica composição de funções. A função está aplicada no P de x. Pode até ter algo a ver? Bom, o que importa é essa função está definida num polinômio, tá bom? Cuidado para não confundir os conceitos, pelo menos, tá? Muito bem. Há uma série de propriedades diretas, elementares de homomorfismos de anéis sobre as quais nós vamos falar agora. A primeira delas é que todo homomorfismo de anéis leva o elemento neutro do domínio no elemento neutro do contradomínio. Por quê? Olha só, aqui tem para demonstrar isso a gente precisa fazer um truquezinho, né? Pessoal, vocês sabem que
0 mais 0 é 0. Então, se eu estiver calculando f do zero, isso dá a mesma coisa de calcular o f no 0 mais 0. Tá? Tudo bem. Agora, por outro lado, como o f é um homomorfismo por hipótese, eu posso separar do lado direito. Então, isso aqui fica f de 0 mais f de 0. Por outro lado, como o 0b é o elemento neutro do b no contradomínio, então toda vez que eu somar qualquer elemento com ele, preserva. Então, 0b mais f de 0a dá f de 0a. Então, olha o que aconteceu do lado direito e do lado esquerdo. Apareceu que 0 mais f de 0 é f de 0 mais f de 0. Então, como sempre num anel vale o cancelamento para a soma, então eu posso cancelar aqui dos dois lados e fica 0b igual a f de 0a, tá bom? Segunda propriedade. Toda vez que eu tiver que calcular o homomorfismo no oposto de um número, eu posso calcular o oposto da imagem do número em questão. Quer dizer, f de menos a é a mesma coisa que menos f de a. Por quê? Muito bem, vamos pensar por quê. Você sabe que a somado com o seu oposto dá zero por definição. Então, f de 0 é a mesma coisa que f de a, mas menos a. Só que acontece que a f é um homomorfismo, por definição aqui, a gente está assumindo. Então, f de a mais f de menos a dá isso aqui, tá? Do lado direito aqui. Por outro lado, f de 0 pela propriedade 1 dá 0. Propriedade 1 aqui. Então, olha o que aconteceu dos dois lados. F de A deu igual a F de A mais F de menos A deu 0. Toda vez que um elemento soma com o outro e que dá 0 é porque um é o oposto do outro. Então, esse aqui é o oposto desse. Mas como é que denota o oposto? Denota assim, menos F de A. Então, F de menos A é exatamente o menos F de A. Tá bom? Terceira propriedade. A terceira propriedade, ela nos diz que eu posso separar a subtração também, não só soma. F de A menos B é F de A menos F de B. Quer dizer, se eu fizer a função no A mais o oposto do B, isso dá a mesma coisa que fazer a função no A e depois somar com o oposto do F de B. Por quê? Aí a gente vai usar a propriedade 2. F de A menos B significa F de A mais F de menos B. Lembra? Isso aqui, esse símbolo, A menos B, significa somar o A com o oposto de B. Como f é um homomorfismo, eu posso separar f de A mais f de menos B. Então, agora, f de menos B, segundo a proposição 2, propriedade 2, desculpem, é menos f de B. Então, isso aqui fica f de A mais menos f de B. Mais menos é menos, né? Então, f de A menos f de B é exatamente f de A menos B, provado. Tá bom? Quarta propriedade. Toda vez que eu tiver que calcular a função num múltiplo de um número, isso é igual ao múltiplo da imagem da função. Notem, o n aqui é um número inteiro. Então, esse aqui não é produto. Professor, eu já sabia que separava produto e, na verdade, era f de n. Não. O n aqui não é um elemento do A. O n aqui é um elemento inteiro. Então, quando eu faço NA, é múltiplo. Já falou sobre isso em alguma videoaula atrás. Então, por exemplo, se o N for positivo, NA significa A mais A N vezes. E isso significa, então, fazer N vezes o F de A. Você pode tirar o N da história, vejam só. É isso que está escrito aqui. Por que isso vale? Bom, eu vou provar para vocês apenas no caso em que o N é positivo. Os outros dois eu vou pedir que você verifique. O N igual a zero é bem trivial. E o N negativo tem que trabalhar com o oposto. Tá? Porque N de A, quando o N é negativo, é menos o oposto do NA. Né? Então, convido você a pensar sobre isso aqui. Mas a demonstração do caso positivo é bem trivial. NA, o que significa de novo? Significa somar o A com A N vezes. Então, F de NA é a mesma coisa que F de A mais A mais A mais A mais A. Só que homomorfismo separa a soma. Então, onde ele vê uma soma, ele separa. Fica F de A mais F de A mais F de A N vezes. Mas isso aqui denota exatamente N vezes F de A. Tá bom? Então, provado. Quinta propriedade. A mesma coisa vale para a potência. Eu não vou fazer as contas aqui porque é a mesma ideia. Pega um N positivo. O que significa F de A elevado a N? A vezes A N vezes. Só que produto é separado por um homomorfismo. Então, vai ficar F de A vezes F de A vezes F de A N vezes. Que é exatamente a enésima potência do F de A. Tá? Então, o N sai
da função no homomorfismo. No homomorfismo você pode tirar o n para fora, né? E por fim, por fim ainda não. Sexta propriedade. Se os seus anéis tiverem unidade, se tiver, porque nem todo anel tem, mas se tanto do domínio quanto do condomínio tiverem unidade, a unidade do A é um A e a do B é um B, então, obrigatoriamente, todo homomorfismo leva um no 1? Não. Eu tenho que pôr uma hipótese a mais. Essa hipótese é que a função deve ser sobrejetora. Você pode pensar em exemplo aí, ou ir atrás de algum exemplo em que isso aqui não vale em um homomorfismo qualquer, mesmo que o A e o B tenham unidades, tá? Só que aí você vai encontrar exemplos apenas de funções que não sejam sobrejetoras. Funções sobrejetoras têm essa propriedade. Por quê? Vamos lá. A gente está assumindo que a função é sobrejetora. Então, a gente está assumindo que existe alguém do domínio que vai no 1. Então, existe um U tal que f de U é 1. Bom, aí tudo bem. Então quer dizer que o 1 é f de U, mas eu posso escrever o U como U vezes 1, porque o 1 ele é o elemento neutro multiplicativo, e aí produto é separado por homomorfismo. Então f de U vezes f de 1, bom, f de U é 1. E uma vez qualquer coisa é ela mesma. Então olha como é que começou e acabou essa frase. 1 é igual a f de 1. Então, é verdade que 1 é elevado no 1 por um homomorfismo de anéis, desde que os anéis tenham unidade? Sim, e desde que a função seja sobrejetora. Se ela não for, de novo, eu convido você a pensar e procurar exemplos em que 1 não é elevado no 1. Essencialmente, você vai ter que encontrar exemplos de alguma função que não haja elementos do domínio que vão no 1, no contradomínio. Eu tô doido aqui para te dar a dica, eu não vou dar. Vou dar sim. É a função, por exemplo, se você pensar na função nula, aquela que a gente definiu primeiro, f de A igual a 0 para todo mundo, não tem como. Como é que você leva um no 1 se todo mundo dá 0? Bom, não falei nada. Vamos lá, pessoal. Por fim, última propriedade. Se você tiver um homomorfismo de anéis, o A e o B com unidade, a função sobrejetora igual na propriedade 6 e o elemento A invertível qualquer, com certeza a imagem também é invertível e o inverso do f de A é o f do inverso do A. Isso parece óbvio? Pode tirar o menos 1 para fora? No homomorfismo sobrejetor entre anéis com unidade, pode. Claro, eu tenho que ter a garantia de que o A é invertível. Nem todo mundo tem A menos 1. Num corpo, sim, né? Desde que não seja 0. Mas enfim, por que isso é verdade? F de A vezes F de A menos 1 é a mesma coisa que F de A vezes A menos 1. Isso aqui é 1. Por definição, A vezes A menos 1 é 1 por definição, A vezes seu inverso. E f de 1 a gente acabou de provar que é 1 por conta da sobrejetividade da f. Então, olha só, está escrito aqui que f de A vezes f de A menos 1 é 1. Então, quer dizer que este elemento... Quer dizer que este elemento aqui, ele é o inverso multiplicativo do f de A, que a gente denota por f de A menos 1. Então, isso prova a igualdade. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula em que nós continuamos a falar sobre homomorfismos.